11 horas, 8 minutos, 11 e 8. Bom dia para você. Depois de uma temporada de férias, retoma o programa Tá na Pauta de hoje com os convidados aqui no estúdio. Já vou mencionando que estamos ao vivo em nome de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo, na agência Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, Unimed Nordeste agora é Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. Deixa eu trazer a live para cá, botar ela funcionar. Vocês já sabem, né? Temos aqui o rádio tradicional 560M, 79.9 no FM e estamos em live. Pronto. facebook.com/Rede Tua Rádio. Daqui um pouquinho, quando acaba o programa, já sobe para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Boas-vindas, Pablo Carlotto. Boas-vindas, Ivanir Gasparim. Tudo bem com vocês? Obrigado pela acolhida, Bever. Um bom dia para ti, um Obrigada. Bom dia para o nosso querido Gasparim e bom dia a todos que nos acompanham. Saudades de vocês, viu? Vamos ver. Bom dia, Bever, bom dia, Pablo, bom dia aos ouvintes e bom retorno das férias. Obrigada, né? Eu acho que a gente vai falar de alguns assuntos hoje, mas as férias também é um momento econômico, né? Afinal de contas, a gente consome muita coisa nas diferente, férias. É verdade, Exato, diferente. Querendo ou não é, né, Gasparim? É engraçado isso que você traz. Já acho que é a terceira vez que eu tento, Pablo, nesse período entre dezembro e até início de março, muitas pessoas saem de férias em horários diferentes, em tempos diferentes, né? Mas falar sobre isso, falar sobre a importância do ócio criativo, da economia, do que viu, do que sentiu, se foi para algum lugar, de como foi a experiência, porque a gente não falou sobre isso, né? Acabou que não deu para a gente falar sobre isso. A gente foi pessoas entrando, voltando e não deu. Deixa para mim, né? Daqui até março a gente vai fazer um programa, porque é interessante. É muito interessante. Você muda o lugar que você vê as coisas. Essa percepção de que o período de férias, seja chamado de recesso ou quer que for, é uma semana, é 2 semanas, que seja, é um momento ímpar e sim merece uma pauta ali para esmiuçar um pouco as dimensões disso. Bom, não vai ser hoje. Mas não vamos esquecer de falar isso, acho que é muito importante, tá? Porque eu sou de uma geração, eu sou de uma família também, que para meus pais, meus avós, eu lembro tal, que tirar férias não era algo bonito perante as pessoas. Deu para entender? Ou seja, bonito era ficar trabalhando, vender as férias, diziam, né? Não, assim, ó, eu ainda acho que nós temos ainda muitas pessoas que se sentem desconfortáveis em tirar as férias. Assim, Exato. Deu para entender? Ou seja, e talvez nós conversando ajuda essas pessoas a mostrar que não é pecado descansar um pouco. Não, e tem uma outra, já que entramos, né, não era bem esse o assunto, mas já que entramos, mas não dá para deixar passar, porque esse é o momento. Se deixar passar, vai perder o link, né? Que tem essa percepção, Gasparim, que teve um recorte no espaço-tempo em que não era legal, que se via até com maus olhos quem tirava férias ou quem ganhava para poder viver. Parece que a gente tinha que investir, fazer coisas, construir, enfim, né? Mas também tinha uma situação muito relativa à questão de que quem não tirasse um período de descanso também e viajasse. Eu tirei férias, mas fiquei em casa, isso que eu quero dizer. Também tinha uma coisa ruim embutida ali. Parece que perdeu as férias, parece que não foi produtivo. E eu só queria dizer que nós ganhamos maturidade como seres humanos, que nós não precisamos necessariamente ter que fazer o que todo mundo faz. Muitas vezes você tirar férias só para mudar uma rotina, para mudar uma lógica, mudar o lugar em que você está, para ver o mundo que te cerca, já está de bom tamanho e ficar feliz com isso. Porque todo mundo que não ia viajar, que não ia para a praia, parecia que o ano não tinha acabado, né? Entra naquele lugar comum. Como é que foi tuas férias? Aí a pessoa ousava dizer que não foi para a praia ou não mencionou que foi para a praia.
mas fracasso, né? Que férias Fracasso. foram essa e tal. Assim como também tem aquelas pessoas, o Gasparim, que é dono de empresa, sabe muito bem disso, como gestor, que tem pessoas que ficam o tempo todo falando, e as férias? E que chegue as férias logo. Tô contando os dias para chegar as férias e tal. Me parece que tem ali aquela noção de protelar o que devia ser feito. Então, não protele para as férias aquilo que você gostaria de fazer, porque as férias pode e é necessário ter uma outra dimensão. Não é só para fazer aquilo que eu gostaria de fazer, certo? Tipo, ir no cinema, se encontrar com um parente, coisa assim. Eu conheço pessoas que só se encontram com os parentes nas férias. Mas as outras oportunidades de um feriadão, disso, daquilo, não prioriza os parentes. Eu acho assim que carece um pouquinho de rever as prioridades. E outra, superar aquilo que era a tônica, ou que era o lugar comum de uma determinada época, que não é mais. Eu vejo hoje, graças ao bom Deus, existem mais pessoas dizendo que foram para o campo, que foram para a chácara, que foram fazer uma trilha, foram fazer isso, do que dizendo... Quase todo mundo dizendo, fui pra praia. Consegui nas minhas férias 3 dias na praia. Consegui ficar todo o tempo nas minhas férias na praia e tal. Eu acho assim que praia é bom, mas existem tantos outros lugares também como fonte de energia e de renovação de tudo aquilo que a gente espera de umas férias. E eu só queria referendar que a gente pode encontrar felicidade não fazendo nada necessariamente. É importante a gente resgatar que a felicidade não está na geografia, né, fora, externa, talvez esteja na geografia interna, né? Enfim, era só isso que eu queria não deixar passar. Mas a gente vai fazer um programa sobre isso, quem sabe a gente reúna todas as viagens que foram feitas aí, os passeios, ou enfim, o que foi feito, e a gente fale. Mas hoje, eu queria trazer, porque assim, o ano está literalmente retomando nessa semana, porque com a questão da volta às aulas, a questão também de que o período de férias agora vai minguando, né? Agora as pessoas começam já a se encaminhar para a vida que realmente vai começar ali em março, aí não tem mais desculpa, o ano efetivamente começa. E teve um gancho nesses dias aqui da demissão do jornalista, o Bocardi, todo mundo já acompanhou, né? E com essa questão do que veio à tona a partir da demissão dele, né? Que já era esperada, enfim, gera um certo choque que alguém que tem 30 anos dentro de uma organização, ou seja, conhece muito bem a sua organização, faça coisas contrárias, por exemplo, a um código de postura que é conhecido. Por exemplo, a organização que o Bocardi pertencia tem um código de postura. Tem. Só que o fato de, mesmo tendo ele não ter cumprido, né, por isso foi demitido, mostra o quão importante é que organizações, todas elas, tenham o seu código de postura. Exato. Será que as empresas têm o seu código de postura? Na hora que contrata alguém, será que está bem claro o que pode e o que não pode? Eu não sei, eu fiquei me perguntando sobre isso nesses dias, se a gente precisa tratar disso. A gente sabe que o Gasparim gosta muito dos temas, está sinergeticamente ligado com as questões ou sindicais, ou patronais, ou movimentos de fomento, né, corporativo e empresarial. Então, isso vem bem a calhar, né? O Gasparim, por isso que eu não queria perder o gancho. A importância de que as empresas, independente do seu tamanho, tenham essa clareza. E tem uma clareza, às vezes, até por escrito, né, Gasparim? Ter por escrito o que pode e o que não pode. Porque, afinal de contas, agora a gente tem que desenhar, literalmente, isso, né? Eu acho que o código de ética, ou de postura, ou de convivência, tá? Ela tem que estar escrita, mas ela tem que ser atualizada periodicamente, né? E o que me preocupa também é que, mesmo estando escrita, tem que ser dita. Certo? Principalmente para as pessoas que estão entrando e as pessoas que lá estão. Porque, em vez de quando você escreve e tal, mas no nosso dia a dia, principalmente nas empresas, meu Deus do céu, a pergunta que me faço, mas precisava dizer isso, assim, sabe? O óbvio tem que ser dito, tá? Então, assim, ó, eu me assusto, tá? E como você falou, a gente convive e tal. E muitos dos problemas que acontecem no nosso chão de fábrica, no nosso chão aqui em Caxias do Sul, vamos trazer para cá, acontece às vezes coisas mais graves que aconteceram com esse jornalista, mas que não sai na imprensa, às vezes, para proteção, primeiro da empresa e depois também da pessoa em si, mas que envolve muitos atores, sabe? Vamos pensar agora
alguém que trabalha em compras, que compra em vendas, ou trabalha locais sensíveis, né? Nós, aqui em Caxias não se vê mais porque nós temos uma empresa só, por exemplo, funerária, mas nos grandes centros se vê brigas, loucuras, né? Nos últimos anos também não vi mais problema de guincho, mas se viu, né, brigas inclusive levando vias de fato, né? Ou seja, não pode prosperar isso, e isso é assustador. Então, tem que estar escrito, mas de alguma forma a empresa tem que ter essas ouvidorias importantes, ou seja, as sinais, né? Tem que cuidar nos sinais, porque mesmo estando escrito, não estou dizendo que essa pessoa seja mal intencionada, mas por mais cuidado que você tenha, mesmo no setor bancário, sempre vai ter golpes. E a maioria dos golpes são de pessoas que têm a chave do cofre, ou seja, que têm o poder de decisão, tá? Porque normalmente eu sempre digo, né? Vamos pensar nas grandes indústrias, no comércio isso não acontece porque é mais aberto. Mas eu estive também semana passada em São Paulo, numa grande indústria, talvez a maior indústria, né, no meu setor, uma das maiores do mundo. Meu Deus do céu, para você entrar e sair daquela empresa é loucura, mas quem tem poder de mando não tem esse controle todo, ou seja, o descarte que a gente vê, por exemplo, na portaria dos trabalhadores, das pessoas que lá contribuem, você fala em parafusinho e não passa nada, mas ao mesmo tempo você tem o cara que compra, o cara que tem cargo de chefia, o cara que tem autoridade e poder, né? Ele não passa por isso, tá, Pablo? Então é o seguinte, a gente olha muito aquele cara, né? Eu sempre digo, né? Não é o mal vestido, não é o cara que sai que vai ser o problemático, né? E os grandes rombos não é essas pequenas pessoas. E exemplo, no caso dessa pessoa, é um cara que está há 30 anos, é um dos melhores profissionais do Brasil. E mesmo assim ele peca, e eu não sei todos os detalhes, mas assim, ó, nós temos que estar sempre atentos. E lembrar novamente, quem testa o limite não é só, às vezes, o comprador, é o vendedor, sabe? É um pequeno presente. Começa com pequenos detalhes, agradinhos, né? Agradinhos, né? E quando você vê, né? Começa também por Brasília, né? O setor público, né? Olha o que acontece. Muitos em dinheiro vivos. Outros, infelizmente no Brasil, é oficial, ou seja, vamos lá, a gente tem que falar, quando você dá com o nosso dinheiro do cidadão comum, um vale-refeição, um vale, né, de 10 mil para o Natal, é muita coisa. Vamos lá, quando você vê em alguns setores públicos dando 2 ou 3 mil de vale-refeição por mês, que não incide imposto de renda, meu Deus do céu, nem indo na melhor churrascaria do Brasil todos os dias, ele não consegue consumir isso. Sim. Então você tem um lado, infelizmente, sotovia que eu falo, né, italiano, mas tem a parte legal, e isso é muito assustador. Uma coisa assim que me vem à mente é que todo empreendimento, seja ele grande ou pequeno, certo? Iniciando ou tendo uma história longa, tem que ter o seu padrão ético, tem que ter escrito, e como tu falavas, Gasparim, tem que criar estratégia para constantemente alertar, para constantemente falar sobre isso. Veja bem, no caso do Bocardi, não foi um funcionário de primeiro ano de atividade. Inexperiente. Entende? É claro que ali, no caso do Bocardi, incide uma série de outras questões, entende? Uma delas é se sentir tão poderoso por ser um jornalista apresentador de bancada em diferentes programas dentro da Globo, e a relevância que a sociedade corporativa dá para esse tipo de profissional que chega a esse, digamos assim, esse patamar ou a essa condição. E a Globo ainda tem um respaldo muito grande na área da comunicação, de assessorias e coisas assim no nosso país. Então, acho que tem ali também uma questão de um mundo sedutor que quer as coisas passando por cima da ética também das outras organizações, certo? Então, há um assédio, eu vejo aí, das corporações para cima também das empresas. Não estou salvando ele, estou querendo refletir sobre a questão.
Mas o que eu penso também, Gasparim, é de que hoje as empresas, seja ela qual for, o RH tem que ir mais além do que apenas o serviço de contratar e demitir, certo? É como trabalhar estrategicamente ao longo do ano, ao longo do tempo, a formação nesses aspectos. Certo? E não é uma formação como eu vejo em algumas empresas. Vamos ter um momento, né, de palestra formativa e tal, tudo, e coloca no mesmo ambiente todos os funcionários, de primeiro ano a 20 anos da instituição, ouvindo a mesma lenga-lenga. Não, cria estratégia. O funcionário de primeiro ano tem que ter acesso a um determinado tipo de aporte de informação e de formação. O de 5 anos, até algumas empresas até fazem eventos, né, para comemorar quem está fazendo 5 anos de empresa, 10 anos de empresa. Aliás, deveriam voltar como uma estratégia para ajudar as gerações mais novas a se encantarem a permanecer dentro da empresa. E não só o aspecto do econômico, se tu ficar 2 anos o salário vai ter tanto a mais. Não, vai ter festa, você vai ser lembrado, você tem que voltar a ter essas estratégias no mundo corporativo e não só nas grandes empresas, nas pequenas também. Porque creio eu que toda empresa, quando ela nasce, ela quer ser grande, ela quer ser relevante, ela quer conquistar espaço de mercado. Mas eu gostaria de falar um outro aspecto, porque eu não poderia deixar de falar sobre isso, Beverly Gasparim. É de que hoje, quando se fala em código de ética, nós temos que repensar também, e na minha família, tem um código de ética? Qual é a escala de valores dentro da minha família? O que é permitido, o que eu não permito dentro da minha família? Sabe? Então eu vejo assim de que se as empresas hoje estão sofrendo, se as escolas hoje estão sofrendo muito também com o código de ética, né, de comportamento e assim por diante, é porque hoje a gente está levando a primeira célula da sociedade, que é a família, do jeito que dá, do jeito que, né, sabe, dando um jeitinho. Não estamos assumindo ali o primeiro grande campo de formação de ética, de moralidade, de valores, de virtudes, de comportamento, de postura e até mesmo de ímpeto para fazer as coisas. Hoje, a maioria das pessoas, e me perdoem, os jovens estão ouvindo, os jovens são, desculpe a expressão, molengas, certo? Você, até no conversar, no diálogo, não sei, eu vi, não sei, talvez, sabe? Não tem aquele olhar diferente, aquela sagacidade, aquela vontade de perguntar, de questionar, de entrar no assunto que a outra pessoa está falando, não formulam sequer bem a pergunta quando estão com dúvida ou querem alguma coisa. Eu fico pensando, Beverly, hoje os profissionais que atendem os jovens, não só o professor, o médico, o que for, quando vai conversar com o adolescente, como é que arranca o que tem... Arranca, olha o termo. Como é que arranca aquilo que é necessário, entende? Para um diagnóstico, para uma entrevista, entende? Para um emprego. Como é que consegue, entende? Então, veja bem, hoje nós... Da calçada às corporações, do lar a instituições escolares. Hoje tem até as faculdades sofrendo imensamente com os alunos que não tem um código de ética, não tem um código de comportamento, não tem uma postura, certo? E aonde nós vamos parar? Porque o adulto que já tem 30 anos, o adulto que já tem 50 anos, embarcou nessa vibe também, sabe? De que, o mundo gira em torno de mim. E que o mundo se curve aos meus gostos, às minhas faltas, às minhas lacunas. Eu vejo isso no trânsito, eu vejo isso na fila do mercado, eu vejo isso na farmácia, eu vejo isso na rua, sabe? O Pondé, em Caxias do Sul, a convite do Cimex, ano passado, num evento chamado Transforma, justamente pelas demandas, né, da indústria, das organizações. Como lidar com as questões geracionais? Como a gente faz para trabalhar? A gente tem uma peça para produzir, tem um trabalho para fazer e as pessoas não conseguem se entender. Como é que a gente faz, né? Então, se tem eventos formativos de tempo em tempo, como é que a gente faz para
trabalhar lá na loja do Gasparim, preciso vender, né? Preciso fazer a coisa fluir para dar lucro, para continuar mantendo o emprego. Então, aqui em Caxias do Sul, o Pondé veio, a convite do Cimex, e ele disse algo bem interessante nessa linha que tu fala, Pablo. Ele disse o seguinte, porque os jovens, eles estão hoje muito mais com acesso às informações e se imagina, as gerações anteriores imaginam que eles sabem mais porque eles têm facilidades com a internet, com rede social. Então, eles sabem. Então, ele disse mais ou menos o seguinte, parafraseando o Pondé, que os mais velhos têm uma expectativa grande em relação aos jovens, e os jovens com essa pressão, porque não sabem, fingem que sabem. Então, é terra de ninguém. Literalmente, as organizações viraram terra de ninguém. Os mais velhos acham que não devem falar nada, porque eles não aceitam, não sabem, então eu vou ficar na minha, eles sabem mais do que eu. E os jovens, nessa expectativa, não sabem de muitas coisas das organizações, ninguém fala nada, então eles fingem que sabem. Então, ou seja, terra de ninguém. Agora, o primeiro código de ética, que tem mais de 1000 anos, é os 10 mandamentos, pelo menos do cristianismo. Ou seja, se você analisar os 10 mandamentos, existe o convívio social. Sem os 10 mandamentos, nós viramos terra de ninguém. E aí você fala, né? Você falou uma coisa primordial, os 10 mandamentos começa pela família, né? Se você tem um problema na família, automaticamente vai ter no colégio. E automaticamente vai ter na tua vida profissional. E vai ter na tua vida pessoal de novo, porque você vai ser a próxima família. Ou seja, mas esse medo que tem o jovem, talvez, de perguntar, ou não sei por que acha que é, eu já comentei, inclusive, nesse microfone, né? A gente vê a pessoa fazendo coisa errada e nós não podemos... e eu vejo isso na empresa. Você vê o problema errado e você fala alguma coisa... E hoje, o que acontece, assim, ó, eu devo ser grosso, né? Porque não é por ter falado, mas o teu jeito, mas eu não sei mais qual é o jeito de falar, eu não sei mais o jeito, entendeu? Qual é o jeito? E isso deve acontecer com muitos que estão me ouvindo, né? Começa pela família. Eu não sei mais o jeito de falar, cara. O tu fala abaixo, tá ironizando. Tu fala, não precisaria dizer isso que eu sei, mas se tu sabe, por que tu faz? Entendeu? Deu para entender, mas se tu sabe, por que tu faz? Só que o seguinte, ó, isso custa, né? Isso começa se tu viu, se tu enxergou e tu não viu, ou seja, você viu um casal entrando na minha empresa, por que tu não atendeu? Então tu não enxergou, ou seja, eu vejo assim, ó, que alguma coisa está errada e eu falo assim, ó, para aqueles 5% que fazem a diferença no colégio, na família, que organiza o almoço no domingo, na empresa, que tem que abrir e fechar, e eu não diria matar um leão por dia, mas tem que tratar um leão por dia, porque não pode mais falar em matar, mas assim, ó, tá pesada a carga. Sim. E eu vejo, muitos da minha idade desistindo. Por que você vai continuar gerando emprego, pagando imposto, e começa na iniciativa privada e não vai no setor público? Hoje o setor público está assim, ó, qualquer coisa tem que ser por e-mail. Os caras não respondem. Entendeu? E deu para entender? Eu sei, eles estão, parece assim, mas não respondem por quê? Se você ligar, nós tínhamos uma coisa muito boa, que não sei se vocês passaram por isso, o telefone. A gente discava o telefone, do outro lado o cara atendia. Hoje o cara tem esse aparelho, não sei para quê, paga uma mensalidade ainda, mas não atende o telefone. E aí não, mas tem que ser, estatístico, tem que ser pelo Zap. Tá texto, bom, texto. Zap, tudo bem, vai pelo Zap. O cara não responde. Então, assim, ó, novamente, o código de ética, parabéns, assim, começa pela família, pela religião. Nós temos que reescrever, entendeu? Vamos lá. Quem é que disse que na sinaleira amarela tem que acelerar? Nós vamos ter que escrever de novo, pessoal. A sinaleira está verde. A amarela é para já parar. Entendeu? Não é para acelerar. Não, amarela ainda dá. Dá para acelerar. Ainda dá. Vai que dá. Vai que dá. Aí dá as consequências, ou seja, é a mesma coisa. Volto a dizer para o seguinte, meu Deus do céu, eu sou de uma época que não tinha banco para pessoas idosas, para cadeirante, não tinha, pessoal. Mas não tinha preferencial, né? um senhor de idade de pé no ônibus. Aí nós fizemos um banco especial, nós escrevemos e o velhinho está de pé.
nós pecamos. Eu não sei aonde nós tropeçamos, entendeu? E nós estamos caindo agora. É que nem eu falo, uma empresa, ela não fecha hoje. Ela trupica, né? Não cai, como diz aquela música, mas um dia cai. Fica tonta e cai logo depois. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, lá nos anos 80, anos 90, quem sabe, o adulto, pai, mãe, professor, tinha uma preocupação com os jovens, que era a questão deles entrarem no mundo das drogas, eles terem amigos não indesejados e assim por diante, não ter horário para chegar em casa ou beber demais e tal, tudo. Nós, de repente, aquilo que no primeira década e segunda década do milênio, do novo milênio, não foi uma preocupação que deveria ser, foi uma sedução, que foi a questão das tecnologias. Então, por exemplo, assim, ó, o meu filho na década de 80 e 90 não poderia ficar muito tempo na festinha lá do porão da vizinha. Mas o meu filho da primeira década ali, de 2003 a 2019, 2020, podia atravessar madrugadas na internet no meu quarto. Mas que estivesse lá no quarto, certo? Mas atravessar a madrugada, dias num joguinho ou qualquer outra questão. Mas o que eu queria colocar, Gasparim e Beverly, para que o ouvinte também possa refletir, é que hoje falar em código de ética, falar em padrão de comportamento, mesmo que seja corporativo, chega a ser uma afronta não à liberdade, às ideias de liberdade. Olha, não à liberdade, mas às ideias de liberdade que estão, digamos assim, colocando para habitar a nossa cosmovisão de mundo, a nossa cosmovisão sobre as coisas. Então, observem, é muito mais, hoje, muito mais operativo, muito mais penoso para as corporações abordarem a questão ética, num mundo onde as pessoas sequer têm noção do que é ética e qual é a importância da ética, qual é a importância da moralidade. Hoje, se você fizer uma análise nas redes sociais, muitas coisas, de um influencer a um palestrante que está agora ocupando os canais de YouTube, coisa assim, se você olhar sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista de moralidade, pecam até não querer mais. Uma coisa que me chamou a atenção, em especial no caso, o Bocardi, que está linkado com o que a gente está falando, né? De ter uma conduta ética, de que as empresas também tenham clareza disso, de que as pessoas, ao serem contratadas, sejam informadas, né? Dessas questões de quais são os valores daquela organização para a qual ela está entrando, e isso seja bem claro e bem definido, me faz também pensar sobre o quanto se perdeu a referência de valor do teu próprio nome, né? Gerações passadas, a gente tinha o nosso nome, o nosso sobrenome, o nome da nossa família, nossa reputação, como um valor muito, muito importante, né? Tinha um valor maior do que dinheiro, do que outras questões, né? E hoje eu não sei, eu não quero dizer que não tenha, quem sou eu na fila do pão para dizer que não haja, mas a gente percebe que por situações como essa, perdeu um pouco, pelo menos, né, como fenômeno, a relevância que já teve, né? A tua reputação, aquilo que você construiu ao longo da tua vida, é aquilo que te define, né? É quase como se você dissesse assim, aquilo que as pessoas vão lembrar o dia que forem lá no teu enterro. Quem era essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Perdeu um pouco o valor, né? Então, também é um fenômeno contemporâneo, né? Primeiramente, acho que nós temos que agradecer à Globo, não sei se saiu, mas a divulgação desse caso, ele tem um efeito educativo muito bom sobre todo o Brasil. Acho que, pelo menos nós estamos aqui discutindo, mas eu acho que muitos se perguntam, né? Mas, assim, ó, eu vejo assim, eu acho que nós passamos de uma geração de informação para opinião. Ou seja, hoje, a pessoa que tem uma informação, ela perdeu o valor para aquele que tem opinião. A pergunta quando eu falo o seguinte, por exemplo, nós que estudamos, lecionando, administração de venda, marketing e tal, a gente, quando lê um jornal, a gente sabe, eu sou uma geração que eu sei, e não tenho opinião, que a opinião do dono do jornal é a opinião que está escrito lá.
Os comentaristas não têm obrigação nenhuma com o jornal. Ele tem a opinião dele. Não é uma informação... Não estou dizendo que ele não passa uma informação, mas é uma opinião. E o que está no restante é informação. E o que está quadradinho no meio, né, a gente aprende que é pago, que é, por exemplo, de uma empresa ou de uma coluna social. Se você fizer essas perguntas hoje, para muitos, eles não vão entender. E aí você pega hoje, tirando as rádios aqui, por exemplo, Rádio São Francisco e outros, que tem um monte de coisa, mas primeiro com os canais pagos, né? E depois também agora com esses canais que não ilimitados. A maioria mas eu critico tal. Aquele programa é de opinião e não de informação. Então, aí você começa a entender. Então, cuidado com a opinião. Vem cá, nós estamos falando de uma informação ou de uma opinião. E aí você tem que entender que nas empresas, o cara que está passando um código de ética, ele está te dando uma informação, não é opinião. E não é para interpretar. Se eu estou te dando que você vai comer feijão e arroz, é uma informação, feijão e arroz. Ah, meu, que eu gostaria mais passado. Bom, aí o problema é teu. Então, deu para entender? Para tomar uma decisão na nossa vida, na família, na empresa, pessoal, a informação, eu posso ouvir um monte de opiniões, mas eu preciso ter informação. Mas Gasparim, cá para nós, né, Bebe? O Gasparim lança aqui uma pauta de vários programas, porque hoje em dia nós, de modo geral, não temos noções dessas dimensões da comunicação. E o quão importante e relevante é socialmente nós sabemos distinguir o que é uma informação, o que é um dado, o que é um etc, etc, etc. Então, veja bem, hoje nós podíamos falar só sobre opinião. Hoje tem opiniões vazias, hoje tem opiniões em cima do achismo, em cima de resgate de coisas que a própria humanidade já tinha descartado no passado porque não levava a nada. Hoje o opinador resgata, coloca como uma verdade, e o pior que lá do outro lado, ou melhor, desse lado aqui, tem gente aceitando como uma verdade, pautando a sua existência e reagindo a partir dessa opinião frente ao mundo, frente às coisas. Então, aí estão as teorias de conspiração, aí tem uma série de gama de outras questões. E Gasparim é fundamental, mas veja bem, nós não temos uma educação coletiva social para entender a dinâmica da comunicação. E hoje, sabendo disso, o mundo político e econômico e via redes sociais usa e abusa, sabendo de que a coletividade não entende nada de comunicação. E o que eu disser, da forma como eu disser, com os instrumentos que eu disser, vai lá na cabecinha daquela pessoa e vai ser uma verdade. E mais do que isso, aquela pessoa agora vai lutar a meu favor. 11h42. Deixa eu só trazer alguns ouvintes que a gente vai fazer um intervalo. A Salete Gonçalves, do bairro Santa Fé, diz: oi, gente, cheguei agora. Você estava de férias, Beverly, então bom retorno. Estou acompanhando o programa e gostando bastante. Obrigada, viu, Saletinha? Um beijo para você. A Beatriz Tessari Vivan mandou um áudio, vou escutar aqui no intervalo. Bia, tá bom? Um beijo para você. A Jussara Viari também. Gente, que ótimo esse programa. Tô na escuta, viu? Um abraço para vocês. O Ademar Roberto Sebento, cinquentenário, diz o seguinte: gente, até para vadiar é bom que se sigam normas e procedimentos. Exato. É isso aí. Deixa eu ver aqui, o Luiz de Galópolis. Gente, estava com saudade dos programas. Escutei aqui hoje, né, e vi que estamos de volta. Obrigada aí pelo estar na pauta e tudo mais, né? O Ismael Vígulo, do bairro de Lourdes, também mandando aqui o recado de que está acompanhando. Estava com saudade dos programas, está na pauta. Eu tirei férias e o programa também, né? Também. 11h40. Eu vou pedir licença aqui, a gente vai tomar uma aguinha enquanto, e a gente volta na sequência para já ir mesclando o segundo assunto do programa de hoje, que tem a ver também com a volta às aulas, os desafios deste ano de 2025. Não sai daí, nós voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo?
Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h42. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 31 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na Tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa. Oferecimento... Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar, você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Círculo Saúde, não é sobre ter mais, é sobre ter o melhor para você, sua empresa e sua saúde. Super Andreassa tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias, com sortidos Orquídea, você encontra variedade até a última bolacha do pacote. Agora também com uma versão 100% recheada. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. Onze h 46 de volta, o programa Tá na Pauta, retomando esse período de férias aqui com Ivanir Gasparim, ele que é uma das forças vivas de Caxias do Sul, muito ligado assim com as questões assim do empresariado caxiense, e Pablo Carlotto, que é professor de carreira, é coordenador mundial dos leigos missionários Escala Brilhantes. No fim, eu nem apresentei vocês direito, né, na retomada aqui do programa. Já somos de casa. É de casa, é de casa. O pessoal gosta muito, já tem muita gente aqui felicitando a retomada do programa também hoje, né? Tá na pauta que volta ao normal a partir de hoje. A gente falou um pouquinho sobre essa questão do código de ética, de ter clareza nas organizações, na contratação, sobre conduta, comportamento, o que se espera das pessoas, né? Porque muitas vezes você é contratado para fazer X função.
Ok? E talvez você faça muito bem aquela função. Mas se espera de você um código de comportamentos ao executar aquela função que tem a ver com os valores da sua organização, que pode ser diferente, a mesma função de uma empresa para outra. Então, ter a clareza. E o segundo tópico que eu já queria também trazer aqui é a questão da volta às aulas, né? As escolas começaram ontem, efetivamente, as particulares em especial. A rede pública decidiu postergar um pouquinho em função dos dias de calor, né? Então, ok, mas o ano está voltando. Desafios de 2025. O que vocês têm para dizer sobre isso? Bom, só para encerrar o assunto de antes, lembrar, né, que o sobrenome de qualquer cidadão é da sua empresa que trabalha. É a Beverly da Rádio São Francisco. É o fulano de tal. Assim, o sobrenome da pessoa é o sobrenome da empresa. Então, olha a responsabilidade de quem trabalha e quem contrata. Então, não adianta dizer, mas eu saí da empresa, eu fechei. Não, o teu sobrenome, queira ou não... Continua. Continua. Depois da aposentadoria, continua. E às vezes, da aposentadoria, o cara leva um baque, que não é mais, o cara perde o chão, né? Mas assim, o desafio... Bom, primeiramente, nós estamos ainda discutindo a parte material. Se tem ventilador, se tem porta, se tem chão nos colégios, né? Isso é triste, né? É verdade. É triste. Mas... antes de vir para cá, eu fiz o meu teminha, né? Eu vi esse tempo também a redação do ProU, não me lembro, esse tempo ali... O Enem. Do Enem. Praticamente 4 pessoas tiraram 10 da redação. Mas aí você vai e olhar que no PISA, etc., pessoal, de 58 países, praticamente, que os mais desenvolvidos, e o Brasil está dentro, nós estamos em 55 na matemática. Pessoal... E aí a gente vai falar em código de ética e tal. E aí nós vamos para uma coisa chamada, se nós não resolver a educação, eu não sei o que vai acontecer, porque o Brasil está caro. Mas está caro também porque nós não estamos produzindo. Ou seja, nós, brasileiros, claro que isso também tem o peso do Estado, maquinário e tal, mas nós produzimos 40% do que um cidadão americano, né, nativo ou não nativo, produz. Pessoal, eu só tenho uma maneira de aumentar minha renda. É produzindo mais e com menos, inclusive para baixar o preço. Então, assim, me preocupa muito, tá? E eu acho que é consequente de código de ética, o problema da empresa. Se nós não melhorarmos a educação, nós não vamos aumentar a produtividade. E lembrar para os ouvintes, o que é produtividade? É quanto eu produzo com 100 pessoas, por exemplo. Lembrar, então... No Brasil, eu produzo nem a metade do que um país desenvolvido. Consequentemente, eu produzo metade, eu ganho metade. Mas me custa o dobro. Então, por isso que quando você vai em alguns países... Olha o caso da Argentina hoje. A Argentina está praticamente bem melhor. Vamos pensar na produtividade. De 131 países, a Argentina está em 56. E nós estamos lá no... 80 por aí e tal, não pode. Ou seja, a Argentina, teoricamente, ela tem o custo, e hoje é verdade lá, claro que pode mudar, por isso que nós temos invasão da Argentina esse ano, que o custo da mercadoria é metade do que é no Brasil. Mas o argentino também produz quase que o dobro do brasileiro. E não estamos falando de países, Estados Unidos e tal, nós estamos falando da Argentina. Então, se nós não resolvermos o problema da educação, e eu vejo que aí vem o Pablo, pelo que se ouve de ministro, entendeu? Nós não vamos resolver a curto prazo. E lembrar, se nós resolver hoje, lembrar, né, daquela fase da Bíblia que diz, o homem foi para o deserto e voltou depois de 30 anos, não sei o que e tal, significa uma geração. Se nós melhorar a educação hoje, num passe de mágica, nós vamos demorar 20 a 30 anos para colher isso. Então, nós temos uma geração perdida. Nos próximos 30 anos, o Brasil não melhora. Nós vamos continuar a discutir, tendo opinião. Isso que eu estou falando aqui é informação. Então, qualquer um, hoje, inclusive, podia ter uma faculdade pública, de graça. Mas vai ter que fazer uma redação bem feita. Vai ter que saber matemática. E se você não sabe matemática, como é que você vai passar no cartão? Se você não sabe português, interpretação, Pablo, como é que ele vai ler numa rede social, ver se aquilo é uma mentira ou não é? Então, assim, vamos pensar agora, o trauma que nós estamos vivendo hoje, a doença do Brasil, essas bets. Não sei se vocês notaram. Pessoal,
Como é que essas bets que nasceram há 2, 3 meses atrás são os maiores patrocinadores hoje de televisões, de jogos de futebol? Quem é que está dando todo esse dinheiro? Nós, nas empresas, já descobrimos. Porque nós já temos colaboradores pedindo demissão, tal, dando um jeito para pagar essas bets. Só que ele vai para casa, ele vai ganhar a indenização e vai gastar de novo. Agora, se ele não tem matemática, numa noite se ele não tem uma informação verdadeira, se ele não tem interpretação de texto, não adianta jogar dinheiro. Olha, me chocou uma coisa. O mundo está mudando. No positivo e negativo não é outra coisa. Mas um dos caras mais ricos do mundo, o pessoal fala, não é melhor gastar esse dinheiro para matar a fome do mundo? Tudo bem, Pablo. Quanto precisa matar a fome do mundo? Eu te dou dinheiro hoje. Só que se você não resolver, amanhã de manhã você está com fome de novo. Você não consegue matar a fome do mundo dando comida. Eu posso dar comida, eu posso dar dinheiro para resolver o almoço de hoje. Mas lembrar que o ser humano precisa comer no mínimo 3 vezes por dia. E ele só come se ele melhorar a educação, tiver trabalho e alguém está produzindo. Olha, o que eu posso afirmar sobre educação depois de 34 anos como professor é que, seja ela particular, seja ela pública, e dentro das públicas, estadual, municipal, ela é de governo. Ela não é de Estado. Isso. Certo? A educação brasileira não é um pilar do Estado. É um instrumento de governo. Muda governo, muda tudo em educação. É um novo plano, é uma nova ideia, é um não sei o quê. Quem trabalha em gestão escolar, não estou falando do professor, não estou falando do pai, da mãe, do aluno, estou falando em gestão escolar, vai entender muito bem do que eu estou falando. Todo dia, toda hora, tem uma nova recomendação do Conselho de Educação, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele do que for. As coordenadorias, aí quem trabalha em coordenadoria sabe muito bem. Se não admite, é falta de caráter. Por quê? Porque há sempre uma mudancinha para fazer, alguma coisa para... A avaliação escolar em sala de aula, ela perdeu quase todo o sentido. Porque cada professor vai fazer de um jeito a avaliação, de uma forma, porque tem que ter diferentes instrumentos, porque tem diferentes formas, para facilitar a vida do aluno, porque a instituição escolar não quer ter problema com os pais, e os pais não querem ter problema com o colégio, porque hoje tem pais que sentem prazer de ir para o colégio complicar os processos e as questões. Tem muitos professores agradecendo a proibição de celular. Por quê? Porque tinha que ficar o tempo todo atendendo o pai, dizendo, deixa meu filho na frente, nem começou a aula, pode colocar numa outra turma, porque lá na outra turma vai ficar melhor com o meu aluno. Daí agora o professor nem o professor pode ficar com o celular, não vai precisar ficar atendendo o pai, certo? Ok? Agora, veja bem, Beverly, hoje nós temos no Brasil provas, e IDEB, etc., várias, entende? Mas é mais em busca de um índice e não necessariamente para medir o conhecimento de fato. E também aí, de alguma forma, pode ser burlado, porque aquele município, porque aquele estado, porque aquela região precisa de um índice melhor, mesmo que fictício, para que aquele político ou aquele setor X ou Y se senta bem na tribuna ou no não sei aonde. Certo? Então, vou repetir. A educação no Brasil, ela é instrumento de governo. Ela não é um pilar de Estado. Certo? Enquanto for assim, nós continuaremos aqui 1000 anos sentando e pautando sobre educação e falando sobre as estruturas dos colégios, a falta de qualificação do professor, que muitas vezes é jogado como uma nuvem, é como um véu para encobrir outras questões, certo? Colégios estaduais, municipais, etc., tal, tudo, particulares que vivem em reforma porque é um elemento de marketing. Escolas públicas, a reforma aparece 20 anos depois, 30 anos depois que o colégio foi para o chão. No sentido de conceito e etc.
Continua se fazendo, tipo Caxias do Sul, grandes empreendimentos imobiliários e se você olhar pelo Google, você vê que tem mais de 200 loteamentos hoje em Caxias do Sul. Mais de 200 loteamentos em Caxias do Sul. Me indica quantos desses loteamentos tem espaço para colégio, certo? Aí foi feito, há mais de 10 anos foi feito loteamento em Caxias do Sul, não é loteamento, mas foi feito grandes conglomerados ali de prédios e colégios que eu conhecia, porque tinha colegas que trabalhavam estaduais e municipais, com uma qualidade interna maravilhosa, porque tinha aquele número de alunos, etc. Tal. Quando deu esse boom do Minha Casa Minha Vida e outros tantos empreendimentos, o que aconteceu? De repente o colégio tinha mais do que o dobro de aluno. E o professor tinha que dar conta. Não aumentou o número de professor, não aumentou o número de sala. Colégio em Caxias do Sul que foi feito para o ensino médio, para ser de qualidade, só de ensino médio. Agora tem aluno lá naquele colégio de ensino fundamental e com N proposta que descaracterizou aquilo que há um tempo atrás era para ser modelo de ensino médio, certo? Estratégias municipais, estratégias estaduais que vão contra uma série de coisas. E uma delas é um pecado social. Desculpe usar o termo pecado porque é religioso, mas é um pecado, para não dizer que é um crime social. Por quê? Porque cidades como Caxias do Sul, regiões como a Serra Gaúcha, crescem aos olhos vistos. E a parte da educação, estamos ainda lutando, criando comissão para tentar uma federal na Serra Gaúcha. É uma vergonha nacional, é uma vergonha mundial. A Serra Gaúcha, o segundo polo metal mecânico do Brasil, não ter uma federal. É uma vergonha. Uma região como essa, que já teve senador, que já teve governador, que já teve deputado federal, e tem vários, e não terem trazido, e não terem possibilitado uma federal, entende? E as forças que impedem isso também estão pecando, certo? Porque eu acho assim que só agregaria a nossa região essa questão da educação, certo? E hoje mesmo eu vi de manhã um grande jornal de São Paulo falando mal do professor. Porque é culpa do professor que o aluno utiliza celular. É culpa do professor, E a gente vai continuar dizendo isso. Se o aluno rodou, é culpa do professor. Se o aluno passou sem condições e depois não deu um bom resultado no Enem, é culpa do professor. Mas não se vê a culpa do político, da ideia política que nós temos. Gente, Brasil tem um potencial imenso. Tu estavas a falar disso, que a gente tem que resgatar, temos que chegar lá. Mas enquanto a gente continua minimizando muitas questões da sociedade, que vai desde a mobilidade até a questão da educação, eu fico indignado, certo? Meio-dia. Depois disso, dizemos o que, hein, Gasparim? Depois só disso. Isso, né? Agora tu falou uma coisa, assim, só para dizer, devia voltar a ser uma coisa de Estado, e lembrar que Estado não tem campanha eleitoral, não tem promessa, nada, ou seja, o que nós como Brasil queremos, mas vai ser, eu diria, mais uma geração perdida. Faz mais de 15 anos que se fala do novo ensino médio, novo ensino médio, e agora o novo ensino médio. Agora, esse ano, o novo ensino médio. Agora vai o ensino médio. Gente, é uma vergonha. No Brasil, hoje, o ensino médio é uma extensão do fundamental. Os alunos são mantidos e são orientados e são administrados aulas como se estivessem no fundamental. Aí, quando chega na faculdade, o primeiro ano de faculdade, o professor que dá aula para o primeiro ano de faculdade deve se sentir professor de 5ª série. Gente, são 12:01, eu realmente preciso acabar o programa. É um assunto que não se esgota, a gente começou a falar dele, temas importantes. Mandar um alô para a Leia Rocha, lá do Rio de Janeiro, que está acompanhando, Everton Santos também. E só para fechar o programa de hoje, independente de todas essas ponderações legítimas que foram colocadas aqui, que são desafios, o nome já diz, desafios da educação, dizer o seguinte, né, para quem está retomando o período escolar, professores, famílias,
alunos, né? Uma boa retomada. Eu sei que o cenário não é fácil, né? Não é fácil, mas ao mesmo tempo é uma alegria enorme ver as pessoas de mochila, né? As famílias indo para as escolas, porque é o que temos. Então, também ficar feliz com o que temos também. E né? o meu recado final é o seguinte, temos o grande desafio do celular esse ano, a proibição do celular. Não se deixe cegar achando que esse é o problema das escolas. 12:03. Abraço a todos, né? E bom retorno e que não estrague o sonho, né? Principalmente daquelas pessoas que estão indo para o colégio. Obrigada a todos. Gente, eu vou fechando por aqui esse programa, né? Ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook, agora facebook.com.